A nossa live Success hoje é com Tina Roma, uma comunicadora de mão cheia. Meu nome é Filipão, eu sou da Success. A Success é uma empresa de representação comercial de emissoras de rádio aqui no mercado de São Paulo. O nosso assunto é 100% rádio, porque a gente é apaixonado com rádio. E hoje o assunto não podia ser diferente. Nós vamos conversar com esse talento, Tina Roma, que vai contar um pouquinho da história dela no rádio, né, como é que foi a trajetória dela e também toda essa paixão que ela tem pelo meio. Olá! Olá! Deixa eu aumentar o volume aqui. Gostei do fundo aí, hein? Não é a Paris Hilton, mas é a Tina Roma. Ah, sim. A conta bancária também não é a mesma da Paris Hilton, não. Mas... Não é a mesma coisa. Você vê, o pessoal pode notar que isso é ao vivo, não é uma gravação, mas nós temos um problema aqui de fuso horário. Então ela está com esse sol maravilhoso e ali o símbolo da Flórida, que são as palmeiras, os coqueiros, palmeira, né? Coqueiro não, palmeira. É que é tudo bem parecido. A gente mesmo aqui de vez em quando fala, olha que coqueiro lindo, mas não é coqueiro, é palmeira. Tudo bem. Não dá coco nenhum. Muito obrigada pelo convite, viu, de estar aqui participando dessa live. E como você me disse que era 8 horas e 7 horas daqui, né? Que a gente está 1 hora antes. E aqui é horário de verão. Eu achei realmente melhor fazer aqui ao ar livre, porque acho que é mais a cara, né? De Miami, mais verão chegando. Que maravilha. Céu aberto. Então, por isso escolhi esse fundo. Ou então ir para um outlet, que também é a cara de Miami. Você ia para um lugar ou para o outro. É verdade, porque não adianta outlet, agora eu ia estar com a máscara, né? Aí ia ter que ficar falando. Não ia ser legal, não. Minha querida, muito obrigado de ter aceitado esse convite, de participar com a gente. Pô, é um prazer e uma honra. Eu também tenho uma paixão incrível pelo meio, pelo rádio. Para mim, cada live que eu faço é um momento de muita alegria e muita... Acho que Voltamos. Acho que voltou. Foi você ou Voltou. foi aqui o meu? Ligaram aqui, cara, eu não manjo nada de digital, cara, então eu não sei desativar as coisas. Então o nego liga, não sei, eu não sei. Bom, a essa hora, ela era da Bahia, não sei nem quem estava ligando da Bahia, devia ser o Carlinhos Brown, mas enfim. Tina, eu já começo te perguntando uma coisa: é TV ou rádio? Porque aí a gente encerra o assunto aqui. Tá falhando bastante no momento aí que você tá falando. Você perguntou se é TV ou rádio a respeito. A primeira pergunta: é TV ou rádio nesse coração aí? Eu não minto, não. É rádio. Eu adoro os dois. Adoro rádio, sempre trabalhei minha vida inteira com esses dois meios de comunicação. Muita gente acha que eu migrei do rádio para a TV, mas não, basicamente eu comecei nos dois juntos. Mas rádio sempre foi a minha paixão. Apesar da TV ter imagem, te dar uma projeção maior, apesar da gente ter salários maiores, rádio é que está aqui no coração, né? Que a gente faz com aquele prazer gostoso de sempre. Então, beleza, podemos prosseguir, né? Que está tudo tranquilo, tudo nos seus devidos lugares. Eu posso começar de maneira diferente? Bem que a Tina tem uma característica que ela é uma locutora que nem jogador de futebol antigo. Jogou no clube, 2 clubes do máximo. Ela tem uma trajetória no rádio de uma fidelidade impressionante. Se eu não me engano, 2 ou 3 rádios, né? Eu queria que você contasse muito rapidamente, assim, como é que foi a sua trajetória no rádio, como você começou, como é que, apesar de que todo bate-papo você sempre conta isso, mas enfim, tem gente aqui que não deve ter escutado ainda, então vamos lá. É verdade, Felipe. Então, como você disse, eu vou responder bem rapidinho. Eu comecei com 16 para 17 anos na Rádio Transamérica, em Brasília, que era onde eu morava, porque meu pai era militar, apesar de eu ser do Rio de Janeiro.
E passei minha adolescência em Brasília. E fui para a rádio por acaso, através de uma amiga que queria conhecer a Rádio Transamérica na época, que era uma rádio super bacana em Brasília e que ainda continua uma grande rede de rádio. Como eu fiquei do lado de fora, na recepção, esperando, eu acabei conhecendo o coordenador e naquele momento eu estava entrando na faculdade de comunicação social. Ainda não sabia exatamente o que queria, acabei fazendo jornalismo e também os dois, publicidade e propaganda, mas não tinha aquela paixão, quero trabalhar com rádio, quero ser uma radialista. Eu me apaixonei por rádio a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso. 4 anos depois, eu fui convidada para ingressar na Transamérica São Paulo, que ia começar a primeira rede de rádio FM no Brasil. E aí fui para São Paulo, fazendo um estilo de locução que até então era muito diferente, né? Porque São Paulo conhecia mais aquelas locutoras que faziam uma rádio fazendo uma voz mais aveludada e tal. E eu sempre tive uma locução muito masculina, por ter aprendido rádio com o homem. Mas talvez esse tenha sido o meu diferencial, que acabou sendo favorável ao meu trabalho. 4 anos depois, eu saí da Transamérica porque eles optaram por deixar só homens na locução. E aí eu acabei indo para a Jovem Pan através de um convite do Alexandre Alvorusky e Marcelo Eduardo, que na época dividiam lá a coordenação São Paulo e Rede. E aí eu finalmente conheci o Tutinha, que até então eu só conhecia por nome, morria de medo de conhecer. E acabei indo para a Transamérica, para a Jovem Pan, onde eu fiquei por 20 anos. Ou seja, foram 8 anos de Transamérica, depois mais 8 anos de Jovem Pan. Quando eu vim para cá para trabalhar com TV, como correspondente. E aí, um tempo depois, o Marcelo Siqueira me ligou e me convidou para ser a voz padrão da Nativa, que eu adorei, porque assim, eu posso me dar o luxo, o privilégio de falar que eu trabalhei, e ainda trabalho, em 3 grandes emissoras de rádio. A Transamérica e a Jovem Pan, rádios que tinham o padrão jovem, né? E a Nativa com o sertanejo, que hoje é a música do jovem, é a música do adulto, é a música da criança, é o estilo musical que tomou conta do Brasil. Hoje a gente vê as mais votadas, são todas sertanejas, né? E a Nativa, enfim, me abraçou. Esse carinho que a gente vê dos locutores, dos ouvintes, é o mesmo lá dentro do trabalho. Enfim, eu estou há 2 anos, quase 3 anos na rede Nativa. Pois é, vocês, olha só. Ela fez um resumo que foi muito rápido, mas ela contou aí praticamente toda a trajetória dela. Agora, o que a gente vai falar agora é que essa trajetória é salpicada de experiências, de histórias, de casos, né? Porque é uma vida inteira, né? Nessa trajetória tão resumida que você falou. Eu conheci Tina Roma com Transamérica. A imagem, apesar de você ter trabalhado 4 vezes mais na Jovem Pan em tempo, mas a tua imagem, para mim, na minha cabeça, é tão ligada à Transamérica, até mesmo porque foi uma grande revolução, né? A rede via satélite. E eu era Transamérica Belo Horizonte. E a Tina, Transamérica em São Paulo. E, cara, eu achava assim um espetáculo a comunicação da Tina. Aí você me conta agora que o pessoal quis mudar lá, não sei se foi Marcelo Braga, sei lá quem foi, um maluco, perdeu a Tina Roma para a Jovem Pan. Mas eu quero voltar nesse tempo de rede Transamérica. Como é que foi esse desafio, Tina? Mas antes até de eu falar do desafio, você comentou sobre você ter trabalhado em Brasília e vindo aqui para São Paulo com um estilo de locução, e as suas referências sempre foram mais masculinas. Você acha que esse tipo de locução ajudou a moldar a tua identidade, né, de áudio, a tua identidade como comunicadora? Você acha que ela foi mais para esse lado masculino? As tuas referências eram mais homens, locutores? Eu acho que sim, Felipe, eu acredito com certeza nisso, porque apesar de hoje em dia eu ouvir locutoras maravilhosas aí no Brasil, e enquanto eu estava trabalhando, claro, também ouvia muitas locutoras. Antes disso, eu não tinha o costume de ouvir rádio, não tinha o costume de prestar atenção na locução, né, daquelas pessoas, dos locutores, antes de eu trabalhar em rádio. Então, de repente, eu fui jogada de gaiata no navio.
Eu entrei na Transamérica porque eu fazia faculdade e o coordenador na época, que era o Rock, me chamou para escrever notinha. Não era para ser locutora, era para escrever notinha como jornalista, como estagiária. E um certo dia o Cristóvão Neumann não foi trabalhar. Ele estava doente, estava com uma gripe muito forte, não tinha quem entrasse no ar naquele momento que ele anunciou. Foi caô do Cristóvão. Ele deu balão mesmo no horário, pode ter certeza. Até hoje ele estava gripado mesmo, mas enfim, o coordenador falou assim, tem que ser você. Como assim? Eu tinha experiência com microfone, porque na adolescência, antes de rádio, morava em Brasília, então eu tinha banda, eu cantava em banda. Então eu sabia, né, falar, usar o microfone, me apresentar em público, vai você mesmo. E já como jornalista, fazendo a faculdade, enfim, tinha que aprender ali na marra. E acabei entrando. Durante grande parte da minha vida, eu só trabalhei com homem, eram só locutores, né? E aí eu fui aprendendo ali, no dia a dia mesmo, fazendo passagem de horário com outros locutores, sentava no chão do estúdio do locutor antes de mim e depois de mim. Então, eu fui aprendendo com a locução masculina. Eu acho, como você falou, talvez isso poderia ter acabado com a minha carreira, mas eu acho que foi fundamental para ela ser diferente. As locutoras tinham aquela voz aveludada, como eu falei, faziam mais rádio adulta, de repente eu entrei fazendo rádio jovem, e era numa época lá, nos anos 90, em que era estranho uma mulher entrar, abrir o microfone e falar: a gente acabou de ouvir a música do Bon Jovi. Nossa, mas esse John Bon Jovi, ele é muito gostoso. Então, assim, isso no ar chocava. Mas eu não fazia isso para chocar ou porque eu tinha ensinado a fazer aquilo. Não, era o que eu era no dia a dia. Eu era uma garota, era uma menina de 16, 17 anos, que tinha acabado de entrar na faculdade, que tinha um monte de amigo homem, que só trabalhava com homem. Então, eu sempre tive piadas mais masculinizadas, um jeito talvez mais... Para hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a mulherada fala o que quer. Numa época em que não, né? Então, quando eu fui para São Paulo, Felipe, eu fui muito criticada, porque a Transamérica era número 1, né? Saía até matéria no Fantástico. A coisa que a gente fazia era... ser locutor da Transamérica era ser protagonista da novela da Globo, novela das 8, né? E aí eu lembro que quando eu entrei, muita gente falava: nossa, quem é essa menina aí com voz de taquara rachada, falando umas baixarias no ar, tal. E eu fiquei com medo, eu falei: caramba, será que vai dar certo isso? Mas graças a Deus, logo depois, as outras rádios jovens, a gente viu que essas rádios começaram a contratar locutoras para fazer aquele estilo de locução, que não foi criado por mim, não, porque eu não criei um personagem, não, eu só fui fazendo o que os locutores que estavam do meu lado faziam, fui fazendo a mesma coisa, foi instinto, né? O tempo deu cabo de mostrar que você estava certa, porque eu não tenho a menor dúvida que você se tornou uma referência para centenas de novas locutoras que apareceram a partir daí. Essa tua loucura toda e maneira de comunicar diferente, seja lá com uma pitada de professores masculinos, mas isso criou um DNA próprio teu e que virou referência para muita gente, né? Como uma Mônica Venerável também é referência para muita gente, né? Tem tanta gente aí, fera feminina, mas você, sem dúvida nenhuma, se tornou uma grande referência. Eu lembro muito, e além de ser querida, né? Eu nunca vi isso, porque na hora que eu anunciei que eu vou fazer uma live com a Tina, teve uma enxurrada de gente: manda um beijo para ela, manda um beijo para ela, manda um beijo. Eu não vou nem lembrar de todo mundo. Eu sei que o Chantilly mandou um beijo para você, Ricardo Chantilly. Lui mandou beijo para você. Eu tenho que comentar de um. Henrique Portugal mandou, falou: você vai falar com a Tina? Eu falei: vou. Então você manda um beijo para ela e fala que ela está no coração do Skank. Aí eu falei assim: mas por que está no coração do Skank? Tudo bem, ela é simpática, gente boa. Ela podia não tocar a tua música, né? Mas por quê? Ela falou assim: Felipão, quando o Skank começou, um dos programas mais bambambam da Transamérica era o Estúdio ao Vivo Transamérica. E quando o Skank não era nada, a Tina foi uma pessoa fundamental a falar com o Bruno do Biquíni,
em dividir o horário e dar uma oportunidade para o Skank. O Bruno, como a gente sabe que tem um coração gigante, né, desse tamanho, ele na mesma hora concordou. Mas então o Henrique Portugal mandou um beijo enorme para você e falou que aquele foi um momento ímpar na carreira do Skank, aquela meia hora de estúdio ao vivo. Não, lembra disso? Felipe, um grande beijo para todos aí que estão mandando beijos e beijos. Eu fico super emocionada, principalmente nessa época de pandemia, com todas as lives que eu tenho feito, o carinho que eu tenho recebido de todo mundo, né? E não só o Skank, como outras bandas, eu sempre procurei ajudar aqueles que estavam começando e que eu via que realmente eram bandas ou cantores ou cantoras que poderiam ir para frente. O Biquíni Cavadão, o Bruno, né? Ele é querido, é uma pessoa simples, humilde, super bacana. E também por outras vezes, no momento em que talvez a banda não estivesse tão lá em cima, a gente falou, não, vamos fazer um estúdio ao vivo, vamos dividir com outra banda. E eu lembro que no caso do Biquíni Cavadão, até a música do Jorge Benjor, Chove Chuva, que foi regravada por eles, foi também por causa de um estúdio ao vivo. Não sei se ele está vendo a gente agora nesse momento, mas eu lembro que foi um estúdio ao vivo que eu fui até o Rio de Janeiro fazer, e era no momento em que eu produzia também o programa. Então, eu sempre pedia para os artistas para que eles tocassem músicas de outros artistas, para a gente fazer uma coisa legal. E aí ele falou... Tem uma versãozinha diferente. Cantar o Jorge Benjor e tal. Na época, o Jorge Benjor tinha um sucesso bacana, como tem até hoje, super respeitado. E aí o Bruno cantou, né, o Chove Chuva. Virou um grande sucesso que a gente não esperava. A banda voltou a tocar, arrebentar nas rádios. Aí eles gravaram um disco e aí regravavam Chove Chuva e foi um boom para a banda. Eu fico muito feliz em ter feito parte dessa volta do Biquíni Cavadão e de ter ajudado muitos artistas no começo da carreira, até o próprio Skank, como você falou. Falando de Belo Horizonte, a gente tinha Jota Quest, a gente tinha Pato Fu, tantas outras bandas que começaram também se apresentando ali no estúdio ao vivo. Depois, mais tarde, quando eu fui para a Jovem Pan, eu dava um jeito de colocar no Hit Parade, de entrevistar e de estar mostrando o trabalho. Lembro do início do Rapa, do início do Charlie Brown Jr. Enfim, eu fico feliz de alguma forma, não só ter ajudado os ouvintes a mostrar música boa, mas também, de alguma forma, ter ajudado essas bandas a crescerem no mercado nacional. Você, minha filha, é uma privilegiada, porque você deve ter feito tanto estúdio ao vivo com tanta gente sensacional da música brasileira. Eu vou até te pedir aqui, me fala aí, quais foram os 3 melhores estúdios ao vivo para você, fã, Tina, fã? Caramba, Felipe, faz tanto tempo que eu poderia ser injusta em falar. Eu vou lembrar assim, vou dizer os que é a cabeça. A inauguração da Transamérica foi com o estúdio ao vivo da Lisa Stansfield, uma cantora inglesa maravilhosa. All around the world, A estreia da Transamérica foi no estúdio ao vivo com ela. Mas, falando dos internacionais, eu fiz com Seal, Hathaway, a todas aquelas bandas de rock, de Guns N' Roses não, mas todos aqueles grupos daquela época que foram ao Brasil e que fizeram os festivais, tipo Hollywood Rock in Concert. De rock. Passaram pelo... Skid Row deve ter passado lá. Fiz com Skid Row, eu fiz com Vanilla Ice, estúdio ao vivo. Faith No More. É uma pena que naquela época a gente não tinha celular para tirar tantas fotos. Então, eu mesma não tenho fotos. E, às vezes, assim, as pessoas me mandam fotos, arquivos de que estavam lá, enfim. E me mandam material que eu não tenho. Dia desses, o Adriano, do Apaixonados por Rádio, me mandou um estúdio ao vivo da Legião Urbana. Né? O Renato Russo, eu conheci ele de Brasília, toda a banda, o Marcelo Bonfá, o irmão dele, Alexandre, era muito meu amigo de escola, enfim, eu conhecia todos da banda bastante. E aí eu lembro que eu fiz estúdio ao vivo com Legião Urbana, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Um desses estúdios ao vivo gerou um disco de capa azul, meio verde, eu não lembro o nome do disco, mas era um acústico do Legião que foi tirado do estúdio ao vivo. Então, é um programa também que eu guardo bem na minha memória. Fiz estúdio ao vivo com outro público completamente diferente. Fiz estúdio ao vivo com Gilberto Gil, que é um fofo, uma pessoa maravilhosa. Lenda. Eu falei, né? Sil é um cantor elegantérrimo, um gentleman, um cara super bacana.
Mas, enfim, Biquíni Cavadão, fiz vários estúdios ao vivo, Kid Abelha, Capital Inicial, puxa vida, fica difícil falar um que tenha sido inesquecível. Eu posso dizer que todos difícil. Importantes, porque estavam lá no lugar certo, na hora certa. Impressionante. E você fala isso, registro. Infelizmente, até acho que é uma coisa do brasileiro até, dele não, ele não registrar, ele não ter carinho com a história, né? Então, a gente carece um pouco disso, de ter imagens, registros da nossa história, o rádio ter. Não é um problema da Tina, é um problema do rádio geral até, né? Aí eu vou defender o outro lado, né? Hoje em dia a gente tem celular e a gente tira foto, qualquer um é paparazzo, qualquer um é. Porque você está aqui, você tira foto, e se torna inclusive até chato, porque muitas vezes tira foto até demais em momentos que não deveria tirar. Mas a gente está falando de uma época do Estúdio ao Vivo Transamérica, início dos anos 90, que não tinha celular. Você, para tirar uma foto, você tinha que levar a câmera fotográfica, aquela que depois você tinha que pegar o negativo e levar na loja para revelar. Tem gente que está ouvindo a gente que não sabe nem do que a gente está falando, né? É verdade. Revelava as fotos e às vezes de 40 fotos só 3 eram e tinha umas gravações, era Super 8, sei lá o que era, né? Isso, Engenheiros do Havaí filmou uma vez, mas eu não sei se o Humberto, se o pessoal da banda, eles devem ter esse material. Com certeza muita gente, muitos artistas e até as próprias gravadoras devem ter imagens, fotos ou até vídeos de vários estúdios ao vivo, né? Mas eu não tenho acesso a isso. Infelizmente, às vezes mandam... Tem que contar com os fãs, né? Me mandaram da Legião Urbana, o Adriano. Quando eu estava no Brasil, me mandaram do Traje a Rigor, que aliás foi a própria banda que me mandou. Então, muitas vezes, os artistas têm isso. Se vocês estiverem aí, se vocês tiverem foto e vídeo, mandem para mim. Isso é muito legal. Eu vou colocando aqui. Eu acho que é o nosso querido Serjão, que está aí, Moreira Comunica. Eu acho que é o Sérgio. Ô, Moreira. A Tina era referência para toda a rede na época. Você chegou a fazer estúdio ao vivo no Rio de Janeiro ou já começou em São Paulo? Não, a primeira da Lisa Stansfield, eu fui até o Rio de Janeiro para fazer no estúdio da Transamérica, na Rádio Transamérica no Rio de Janeiro. E aí foi transmitido para todo o Brasil. Depois passou a ser feito em São Paulo. A gente, do lado da rádio, tinha o estúdio de gravação, que foi muito importante. Gravou uma série de discos nos anos 70, e depois passou a ser um estúdio para a rádio. Eu não sei se ainda existe esse estúdio hoje, era colado ao estúdio da rádio. Então, a partir dali, os estúdios passaram a ser em São Paulo. Depois de uma época, algumas bandas estavam sem tempo de ir até em São Paulo. Como a gente colocava sempre toda sexta-feira um estúdio ao vivo Transamérica, muitas vezes eu ia até o Rio e gravava, porque não tinha disponibilidade da banda ir até São Paulo para fazer ao vivo. Mas a gente gravava o programa como se fosse ao vivo. Tecnologia. E o estúdio Transamérica do Rio, era um estúdio maravilhoso, né? Grandes nomes da música gravaram discos lá, mas que bacana que teve aqui. Falamos nele, olha ele aí, nosso querido Adriano do Apaixonados por Rádio, e já está com pergunta. Adriano é repórter, 24 horas por dia. Adriano é meu museu. Sempre que eu preciso de alguma coisa, para ele é meu acervo. Eu falo para ele, você tem tal matéria? Ele deixa comigo que eu vou achar. É brincadeira, graças a Deus. Olha a pergunta, uma pergunta difícil. Já se arrependeu de ter feito algo no rádio ou na TV? Locução. Adriano, eu não vou lembrar de nada, não, mas com certeza eu devo ter me arrependido de alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa eu tirei de lição na minha vida. Eu prefiro me arrepender de ter feito alguma coisa errada do que ter me arrependido de nunca ter feito. Então, assim, perfeito. Se arrependo, ok, legal, serviu de lição, não faço mais, aprendi. É isso mesmo. Tem que fazer que nem o Gil do Vigor, tem que viver intensamente o Big Brother. Ô Tina, você é casada com o mesmo marido até hoje? É engraçado, quando eu fui
fui me casar com o meu marido, perguntaram para mim, o seu marido, ele é do meio? Uma pessoa na TV Record. E eu falei, não, ele é uma pessoa normal, ele é um engenheiro Mas eu não sei por que naquela época eu tinha a sensação de que ele fez alguma coisa na área de arte plástica, não sei o que. Ele teve algum envolvimento? Não, nada? Absolutamente nada. O lado artístico do Gustavo, eu acho que fica para a próxima encarnação. Ele é engenheiro de construção civil? Não, ele é automobilístico. Hoje, aqui nos Estados Unidos, ele trabalha numa empresa de motor a diesel chamado Cummins, que tem aí no Brasil, mas é uma enorme empresa aqui nos Estados Unidos, né? Então, inclusive, assim, é até legal porque ele não tem absolutamente nada a ver com a minha área. Então, não fica aquele vício da gente ficar conversando sobre rádio e TV. A mesma coisa. Ele escuta os meus problemas e me dá opinião de um ângulo completamente diferente, e eu procuro fazer o mesmo com ele, né? Ele também, às vezes, tem alguma dúvida lá, aí eu coloco o meu lado humano, ele é mais o lado exato, né? Você fala assim, amor, o carro tá uma porcaria, não tá andando nada. O carro não está pegando, aí ele vai lá e resolve o problema. Aí ele eu estou precisando de uma seleção de músicas novas no meu carro. É para já. Então, perfeito. Eu fui me casar e me perguntaram, mas ele não é do meio, como assim, né? Na época da TV veio aquela coisa meio que de decepção, assim, puxa vida, não vai gerar fofoca? Mas ele pintava quadro? Não, ele nunca pintou nada. Cara, eu tô ficando realmente lesado, meus... Se eu precisar que ele pinte uma parede aqui em casa, eu falo, amor, tá com um buraco ali. Mas não sei de onde que eu tirei isso. O único marido, a gente é casado há 13, quase 14 anos. Que maravilha. Então eu fiz confusão. Mas, enfim, eu quero saber o seguinte. Aquela época, concorrência em rádio era uma coisa muito visceral, né? Disputas de primeiro lugar, né? A Transamérica, nessa época, você falou, ela fez um grande feito que conseguiu ir para primeiro lugar geral, uma rádio jovem. Estou vendo que eu estou aqui todo tremendo, não sei se está picotando. Mas, enfim, você está me ouvindo, né? Tá. Eu acho que só quando a gente fala junto, alguém fica mudo. Mas, enfim, eu vou tentar não te atropelar. E você sai da Transamérica e vai para a Jovem Pan, que era uma concorrente direta. Teve estresse ou foi tranquilo essa troca de time? Você saiu do Flamengo e foi para o Fluminense. Ou do São Paulo e foi para o Palmeiras. Foi tranquilo? Teve algum tipo de retaliação aí? Não, olha, primeiro porque eu não troquei uma rádio pela outra, né? A Transamérica, como você bem falou, eu realmente peguei uma época muito boa. Eu cresci junto com a Transamérica. E pela primeira vez uma rádio jovem chegava ao primeiro lugar. Foi realmente um boom. Mas ainda quando eu estava na Transamérica, a gente começou a enfrentar a concorrência da Jovem Pan. Que aí veio aquela coisa da Eurodance, as 7 melhores, enfim. Então, quando eu fui para a Jovem Pan, eu já fui com a Jovem Pan lá no auge, mas eu não saí da Transamérica e fui para a Jovem Pan. Eu estava na Transamérica, a Transamérica resolveu acabar com a locução feminina por algum motivo, enfim, que eu não posso te dizer qual é. Na época, o coordenador era o Ricardo Henrique. E aí eles queriam que eu continuasse fazendo só o estúdio ao vivo. E eu optei por não. Falei, não quero. Acho que é hora de eu mudar. E mudar mesmo. Naquela época, eu estava pensando até em passar um tempo aqui nos Estados Unidos. E aí, eu em casa, um certo dia, me liga o Daniel Filho. Ligou para minha casa. Até hoje, eu não sei como é que ele descobriu meu celular. Meu celular, não, meu telefone. É o telefone eu que passei para ele. Telefone fixo. E aí, ele me convidou para fazer com ele um programa na TV Bandeirantes chamado Melhor de Todos. E muita gente nem sabe, né? Mas o Daniel Filho já apresentou um programa na Bandeirantes. E eu fazia junto com ele, fazia toda a locução do programa. Enfim, eu fiquei 6 meses fora de rádio. Até que o Marcelo Eduardo me ligou e pediu que eu fosse na Jovem Pan para conhecer o Tutinha. E o Tutinha acabou, enfim, me convidando. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, estava no ar o Pânico.
E eu não conhecia ninguém do Pânico, mas o Pânico me conhecia muito bem, porque eles sempre me colocavam no ar, que a gente fazia o mesmo horário, e eles para me sacanear. Então, muitas vezes eu falava com o Emílio no ar, falando, pô, para de me sacanear e tal. E aí eu lembro de entrar no estúdio e falei, e aí, agora é a vingança, agora eu vou dividir o microfone com você. Mas, enfim, o Emílio é uma pessoa querida, a Jovem Pan se tornou uma grande família, são pessoas da qual eu gosto muito, até hoje convivo, converso, enfim. E aí também teve essa época... Como eu te falei, Felipe, eu acho que eu devo ter uma luz, uma sorte muito grande, porque eu trabalhei na Transamérica no momento de auge, eu trabalhei na Jovem Pan no momento de auge e eu tô na Nativa no momento de auge. Então, assim, eu só tenho a agradecer aos ouvintes e aos doidos que me convidam, tipo o Marcelo Siqueira, que me chamou parte da Nativa, e eu fiquei assustada no início, falei, meu Deus, é uma rádio muito diferente daquela que eu já trabalhei aí no Brasil. E eu me lembro que o Marcelo Siqueira virou para mim assim, mas é exatamente isso que eu quero. Eu não quero que você venha aqui e mude o seu jeito. Eu estou te convidando porque eu quero o seu jeito na Nativa, né? E, enfim, eu sou agradecida por fazer parte dessas 3 rádios em momentos tão importantes. Perfeito. O Siqueirinha me ajudou, tem uma pergunta aqui que é ele que mandou para mim fazer, ó. Mas eu vou fazer daqui a pouco. Ó, Arokazaki, Gustavo e Tina são um casal perfeito. É um casal 20? Amigo do Gustavo, meu amigo também. Ele é um fofo, um querido, adoro a família dele, muito bacana. Um beijo. Ah, que fofo, casal 20. Vamos mais uma aqui, ó. Edson, Rádio Cultura. Tina, grava umas vinhetas off para mim, seria um sonho. Uai, pagando bem que mal tem, Edson. Nosso negócio é isso aí, ó. Sou seu fã desde a época dos anos 90, te ouvia na Transamérica. Estamos velhos, é verdade. Não, às vezes eu vejo umas pessoas e falam, eu te ouvia desde a época que eu era criança. Ai, meu Deus do céu. Alano Oficial. Depende da voz que você está falando. Assim, hoje em dia, na Record, eu faço matérias daqui, dos Estados Unidos. Durante muitos anos aí no Brasil, eu apresentei o Tudo a Ver, o Domingo Espetacular, e eu fazia muita locução de matérias. Mas eu nunca fui a voz de vinhetas ou de chamadas da TV Record. Então, não sei exatamente o que... Desculpa, eu perdi o nome da pessoa que me perguntou isso. Eu também perdi. Peraí. Eu, como operador de áudio, eu sou muito ruim. Eu acho que é o... Aqui, ó. Alan Amaro. Alan. Então, Alan, eu não sei se tem uma mulher gravando chamadas e vinhetas. Daqui eu não consigo saber. Mas aí não sou eu, não. Perfeito. Vamos aproveitar o embalo que ele está falando da voz, né? Você, na tua trajetória, você conseguiu deixar muito claro, assim, as formas diferentes que a gente pode usar a nossa voz, né? Diferentes tipos de trabalho, você experimentou vários tipos de trabalho com esse instrumento maravilhoso que Deus te deu, que é a sua voz, o seu timbre e a sua maneira de se comunicar. Isso naturalmente te fez experimentar outras formas de usar a voz ou foi por necessidade mesmo? Eu estou ganhando pouco aqui, eu preciso me virar. Eu acho que foi aparecendo, foram convites que foram aparecendo e que me interessavam profissionalmente, obviamente me interessavam financeiramente também. Uma coisa que as pessoas me falam, que talvez seja o fato da... Eu nunca me preocupei em ter a voz perfeita, a voz grave. Tem muito locutor que vem falar com você e fala... Não, a minha voz é a mesma voz que eu estou falando com você aqui. Eu vou gravar agora uma chamada da Nativa, um programa da Nativa, uma matéria para Record. Eu sempre procurei ter a minha voz feliz, né? Como correspondente aqui nos Estados Unidos, hoje eu me vejo obrigada a dar uma série de notícias tristes, infelizmente. Às vezes um tiroteio, um furacão, mas eu acho que o meu forte é passar para as pessoas notícias alegres, né? A voz alegre. E sempre mantendo sendo o mais natural possível, né? Então, talvez isso tenha sido a receita certa. Acho que também ficar certo na hora certa. Deve ser isso.
Eu acho que você já tinha uma característica de, né, ao avesso de uma locutora que anuncia e desanuncia essa palavra. Me arrepio todo de falar, mas enfim, e desanunciar. Você sempre foi uma comunicadora nata, Isso que, com uma. Isso que você falou é engraçado, porque o locutor, geralmente, quando ele começa em rádio, ele tem aquela coisa assim, vou fazer a cabeça da música. Para quem está assistindo a gente agora, a cabeça da música é você falar na introdução, e aí no momento que você para, o cantor começa. Isso daí é o must para um locutor. Como eu não era de rádio, como eu não escutava rádio, eu nunca me preocupei. Não que eu não tivesse feito isso. Muitas vezes, num determinado momento, o coordenador da rádio falava, olha, Tina, agora é o momento de todo mundo fazer cabeça da música. Mas eu nunca me preocupei com isso. Talvez até pela minha veia jornalística, a minha preocupação sempre foi informar as pessoas. Então, muito mais do que eu desanunciar a música nova do Bon Jovi, era contar alguma história interessante e curiosa sobre o Bon Jovi. E eu acho que esse é o segredo hoje da rádio. A rádio nunca vai morrer se as pessoas não se preocuparem em rádio em só tocar música, porque hoje em dia as pessoas buscam rádio pela informação, assim como qualquer outro meio de comunicação. Mas também esquecendo de uma pergunta, responder uma pergunta sua, que você falou do estilo que eu fui aprendendo, né? Rádio, eu comecei numa época em que as pessoas falavam muito rápido. Jovem fala muito mais rápido para cima. Com o tempo, obviamente, a idade vai chegando e você vai acalmando o jeito de falar. A TV me mostrou isso. Fazendo matérias, eu passei a fazer uma coisa mais explicada. A rádio é mais rápido do que televisão. A televisão é uma coisa mais lenta. E aí depois, hoje eu faço dublagem. A dublagem aí é completamente diferente. Mas eu acho que essas três coisas se integram a partir do momento em que você tenta ser o mais natural possível. Nunca está preocupado em falar com a voz bonita, e sim falar a coisa perfeita. E por mais que você tenha adaptado a sua maneira de fazer locução, mas eu sinto que você já tinha uma essência de comunicação natural. Obviamente que você deve ter aprimorado mais isso, né? É como um compressor, né, Tina? Na televisão, na narração, é aquele compressor frouxo em que vem os graves, os agudos, sobe. E no rádio é como se tivesse exprimido, né? Que fica tudo lá em cima, nervoso, assim. Então, essa é a diferença. Eu não entendo muito dessa parte, mas já me falaram que a minha voz é muito médio. Talvez isso ajude. Eu não tenho muito agudo, mas eu também não tenho muito grave. Então, ela, talvez por ser uma voz média, ela acaba sendo melhor. Vamos atender esse negócio aí. Vamos ver quem é que está chamando a gente aí. Ligando por videocall, não vai dar para atender agora. Depois eu manda entrar na live, a gente... Eu esqueci de avisar, pai, não me liga agora, porque eu estou numa live. Não, mas enfim. A gente coloca ele no ar. Talvez essa questão... Isso. Ó, desculpa, tá? Eu falo pelos cotovelos, eu saio atropelando o entrevistado. Minha mulher depois me dá um esculacho aqui, que é foda. Não, imagina. Enfim. Mas eu acho isso que talvez... O que você tinha me perguntado mesmo? Eu também não lembro. Olha só, vamos ao nosso break comercial. Não, eu vou colocar as perguntas aqui, senão o pessoal vai meter o pau em mim aqui, pô. São dois loucos DJ... com coisa nenhuma, né? Eu não sei porque... Tina, em minha mente sempre está a sua voz do Hit Parade. Bom, mulher trabalhou 20 anos na Jovem Pan, não vou falar de Jovem Pan, bora lá. Jovem Pan, você entrou lá, como é que foi no começo? Teve alguma diferença em estilo de locução ou não? Tina, é a tua pegada mesmo, encaixa na Pan e você foi embora. Não, então, não teve, não. E é inevitável falar da Jovem Pan, afinal de contas foram 20 anos, né? Não tem, eu cresci com e na Jovem Pan, e sou muito grata por eles e você eternamente. Quando eu fui para lá, não mudei. Porque, como eu te falei, a gente não tinha um estilo de locução, a gente era o que era, falava do nosso jeito. E eu participei de vários projetos lá na Jovem Pan, como Ritmo da Noite. Eu apresentava um programa com um locutor americano, que eu lembro que tu teve a ideia de levar para o Brasil um locutor daqui. Eu lembro. E aí eu fazia junto com ele. Mas... Era o Tico e o Teco, um falando em português, o outro em inglês, um assim. Falei,
Ele falava, era uma salada que dava certo para a época, fazia muito sucesso, porque era uma época em que os Estados Unidos tudo que dizia respeito aos Estados Unidos, música, vinhetas, tudo fazia muito sucesso. Então as rádios jovens tinham aquelas vinhetas cantadas, produzidas aqui nos Estados I'll be back. Muita música americana, europeia, época do Eurodance, da dance italiana. Hoje em dia não, hoje em dia o Brasil está muito brasileiro, curtindo principalmente o sertanejo, mas o Brasil acho que nunca esteve tão brasileiro musicalmente falando. Mas um dos programas que eu sempre adorei, que eu considerava, não que nasceu de mim, mas eu considerava como meu filho considera até hoje, é o Hit Parade. Durante essas lives, eu fiquei surpresa e descobri que depois do Pânico, o Hit Parade é o programa que mais vem na cabeça daquelas pessoas que ouvem ou ouviram a Jovem Pan. Eu não tinha... Que barato. Na época em que eu apresentava e produzia, eu não tinha noção desse sucesso do programa. E aí, com o Hit Parade, eu fui dando uma cara, eu fui colocando coisas novas. Aí eu chegava, Tutinha, Marcelo, Alexandre, vamos colocar um entrevistado aqui, vamos colocar a parada internacional. Teve uma época que eu ligava para locutores do mundo inteiro, Japão, Israel, Estados Unidos, para os locutores falarem a música que fazia sucesso. Então, enfim, o Hit Parade, para mim, é um filho, assim, eu tenho um carinho como um filho. E na Jovem Pan, que sempre teve uma excelência em tudo que fez, né? O Tutinha é espetacular, ele é o responsável por isso, porque é um dono de rádio apaixonado pelo rádio, né? Então a curadoria era de excelência e de qualidade, ela era feita por ele mesmo. E você falou uma coisa que aí você pediu para deixa eu cuidar desse filho aqui, do Hit Parade e tudo mais. Eu acho que é essa que é a essência do rádio que faz a gente se apaixonar. É a gente poder ter uma ideia, cuidar dela, ir escrever, plantar, parará, você construir a coisa toda. Isso é muito importante. Mesmo em TV, quando eu fazia o Tudo a Ver, eu ajudava também na produção, na escolha de matérias. Quando eu apresentava o Hit Parade, e hoje, quando eu apresento o Nativão na Nativa, todo sábado, todo domingo, o Marcelo Siqueira sempre falou assim, ó, é o seu filho, tá aqui o Nativão, cuida dele com carinho e faz dele o seu jeito, faz dele da forma que você acha que é legal. Obviamente, a gente não faz rádio pra gente, a gente faz para quem tá aí do outro lado. Então, tudo que a gente faz é pensando naquilo que a pessoa está ouvindo. Por isso, eu sempre peço para as pessoas, tá ouvindo o Nativão? Me fala o que você quer ouvir, o que você não gosta, para a gente ir acertando, né? Então, mas eu acho que isso é essencial, é você abraçar realmente aquilo que você tem como um filho. Não adianta você simplesmente abrir o microfone e sair falando. Então, cada vez que eu vou apresentar o Nativão, eu procuro ver quais são os locutores com quem eu vou falar, o que está acontecendo nas cidades onde tem a Nativa que eu vou estar falando, das músicas, o que tem de novidade, o que os artistas estão fazendo para falar. Você realmente tem que o tempo inteiro, mas isso não diz só respeito à rádio. Eu acho que qualquer profissão. Até a profissão de dona de casa, você tem que se dedicar àquilo que você está fazendo, porque senão a coisa não funciona, o negócio chega ali e acaba. E ser proativo, a proatividade, né? E eu lembro que isso é muito característica dessas emissoras que você passou, em que todos se sentem responsáveis por tudo, né? Não é, não, a minha área aqui é só departamento comercial, não me interessa o artístico. Não, a minha área é só edição, eu não dou palpite, não sei o quê. São emissoras que têm essa característica de um time, todo mundo construir junto, né? Acaba todo mundo metendo o bedelho na área de todo mundo até. Claro, não, mesmo na Nativa, mesmo, eu tô falando o tempo inteiro com o pessoal, se precisar que eu escreva alguma coisa, que eu não vou fazer a locução, quer que eu escreva alguma coisa para outro locutor, quer que eu ajude aqui na edição, porque é assim que o negócio funciona. E a proatividade é uma coisa muito importante, porque eu falo, você pode ter uma sorte para você entrar num lugar, mas não é sorte você permanecer nele. Não, é competência. Perfeito. Então, se você todo dia não trabalha para melhorar, a gente está aprendendo constantemente, o negócio não vai para frente. Acaba que vira também uma grande família, e aí, falando numa grande família, não tem como não mencionar o famoso vídeo mais visto do YouTube, que é a despedida da Tina Roma na Jovem Pan, arrancando lágrimas daqueles malaco velho lá, daqueles pelego, aqueles marmanjos, tudo com o olho cheio de lágrima.
Como é que foi esse dia, Tina? Como é que foi a emoção? Porque 19 anos é uma vida, né? 20 anos, né? Foram 20 anos. Só de lembrar ou de falar, sempre quando eu vou falar sobre isso, dá aquele nó na garganta, né? Aquela saudade gostosa. E o Pânico, um programa de humor, onde todo mundo ri o tempo inteiro, né? Nesse dia foi só lágrimas, mas lágrimas de felicidade, né? E ter uma pessoa na minha frente como Emílio, que é uma pessoa que não só é meu amigo, mas é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, falando tudo que ele falou no programa, foi maravilhoso. E eu lembro que no final, eu, o Carioca, o Bola, a formação clássica do Pânico, né? Todo mundo de olho inchado, chorando. Por algumas vezes, eu, inclusive, fiz o Pânico, participei do Pânico. Quando o Emílio não estava, eu quebrava lá o galho dele dentro do que eu podia, né? Fazendo também. Mas, enfim, eu me lembro muito que na despedida eu falei, caramba, 20 anos de Jovem Pan, 8 anos de Transamérica, quase 3 décadas, tudo que eu fiz foi passar alguma coisa para as pessoas através da minha voz, e na hora de falar tchau, eu perdi a voz, porque eu estou chorando e não consigo falar. Eu lembro exatamente desse final. Então, é legal quando vem alguém e me fala o vídeo de despedida do Pânico, né? Um vídeo super visto até hoje. Outro dia eu joguei parte dele no Instagram. Enfim, é maravilhoso. Eu acho que não tinha despedida mais perfeita da Jovem Pan, de rádio, do Brasil, do que estar participando daquele programa Pânico. E graças a Deus esse teve registro. Então, gente, pode entrar no YouTube, olha lá, despedida, Tina Roma, Jovem Pan, vocês vão assistir. Mas, Tina, aquilo tudo é uma história como pessoa, entendeu? Aquela emoção toda e a relação entre vocês vai além da profissional, como todo mundo que conversou comigo e falou comigo, a Tina como pessoa, né? É uma puta pessoa, de um coração maravilhoso, todos te adoram. Então, isso aí, você pode ficar tranquila que história fez e ainda vai fazer, né? Porque não parou, né? Não. Então, vamos continuar. Eu espero que Agora, esse carinho, assim, eu acho importante isso. A gente, assim, a única coisa que eu procuro fazer no rádio é passar todo o carinho que eu recebo do outro lado, né? Então, eu fico muito feliz quando você fala, as pessoas elogiam e tal, porque eu realmente, eu só dou aquilo que eu recebo. Então, assim, tô sempre recebendo carinho. Sensacional. Emburrada aqui. Não, é isso aí, é bom pôr. Eu queria ter trabalhado com você, Tina Roma. Pô, o Marcelo Braga, por que não me contratou, cacete, naquela época? Enfim. Vai lá. Mas, enfim, Deus sabe o que faz. Bom, para quem não sabe, a Tina tem uma filha que se chama Sennheiser. Sennheiser Hit Parade. Ela tem o nome de um microfone e um programa, porque ela nasceu ao vivo. Conta a história pra gente. Giovana, na verdade, a gente poderia ter. Na época, o Tutinho até ia tentar colocar no Guinness Book, né? O livro dos. Não sei por que aconteceu isso. Mas, enfim, eu estava. Segura a Tina aí, não deixa ela parir aqui no estúdio mesmo. Vai, registra. Meses fazendo o horário, quase chegando o horário do Pânico, e de repente a minha bolsa estourou. Na época, até o Evandro, né, do Pânico, que estava no Pânico, brincou e falou: no dia 25 de março, só podia ser, a sua bolsa era falsificada, por isso que estou fazendo 25 de março. Analogia. É uma rua, desculpa, no centro de São Paulo, que vende um monte de muamba, né? E realmente a Giovana passou minha gravidez inteira, ela ficou dentro da minha barriga ouvindo música, nasceu na Jovem Pan, né, porque minha bolsa estourou no momento em que eu estava no ar. E o fato é, coincidência ou não, explique a medicina ou não, ela é uma pessoa extremamente musical. Tudo que legal. Mas ela tem que estar ouvindo música. E não só música nova, ela adora música de todos os tipos. A minha filha tem 12 anos, acabou de fazer 12 anos e adora Elton John e Freddie Mercury, adora Queen. Então, quer dizer, ela é bem... Não, mas aí eu tenho certeza que tem uma curadoria musical em casa, isso não é do nada. Jovens todas, ela tem uma mescla muito boa musical. E me fala uma coisa, o que mudou na Tina Roma sendo mãe? Tudo. Eu sou uma pessoa antes e depois da Giovana. Antes da Giovana, eu era uma pessoa apaixonada por aquilo que eu fazia, mas na minha cabeça eu pensava em mim.
no meu futuro, nas minhas coisas, em tudo que estava ao meu redor. Com o nascimento dela, e quando eu falo com o nascimento dela, assim, foi no momento que ela saiu que eu olhei, foi, acabou. A partir dali, a minha vida é toda dedicada a ela. Qualquer coisa que eu faça é pensado nela. Inclusive a minha mudança para cá. Quando eu e meu marido resolvemos mudar para cá, para os Estados Unidos, a gente tinha a oportunidade de trabalhar aqui. A primeira coisa que veio à cabeça é: vamos dar um futuro melhor para a Giovana, né? Então, tudo, a minha vida inteira é pensada nela. Muita gente fala, você trabalha com TV, com rádio. Não, eu sou dona de casa também. Eu também cozinho, eu também faço almoço para ela, fico de olho na escola dela. Agora ela está fazendo online por causa da pandemia, mas eu também faço faxina aqui em casa, também lavo roupa. Eu também sou uma dona de casa dedicada ao marido, principalmente a minha filha, que ainda é uma pré-adolescente, tem muita coisa pela frente. Então, assim, sou outra pessoa depois dela. Muda o olhar, né, Tina? A maneira como a gente olha o mundo muda da noite para o dia, né? Mudam as suas atitudes, muda a forma como você olha para o seu trabalho, o seu dia a dia, como você olha o futuro, como você encara os problemas, como você encara os amigos. Você passa a ser uma pessoa mais paciente, você começa a entender mais as outras pessoas, começa a julgar menos. Porque a gente, quando é jovem, a gente julga muito. Fala, aquele ali está fazendo coisa errada, esse aqui está fazendo certo. Não, hoje eu não julgo. A gente não sabe a vida da outra pessoa. Então, a gente não tem o direito de julgar essa outra pessoa e eu não sou juiz para fazer isso. Então, hoje em dia, eu procuro sempre ouvir, sou uma pessoa mais paciente. Enfim, eu sou completamente diferente diante de ser mãe. Você vê, né? Quem sempre falou, agora é uma bela ouvinte, né? Aprende a ser uma bela ouvinte. Vamos buscar aqui nosso querido Siqueirinha, que tem a seguinte pergunta aqui. Tina Roma, que tipo de programa você tem vontade de apresentar daí para ser exibido no Brasil? Cara, pessoal, né? Pô, Siqueira, que isso? Por que você não me fez essa pergunta antes para eu já pensar na resposta? Ele falou, você vai estar na live, né? Eu vou estar lá. Olha, 1-0 para você. Eu não penso num programa que eu gostaria de fazer. Eu penso num programa que as pessoas gostariam de ouvir. Para mim, acho que a maior gratificação, assim, minha maior felicidade é apresentar um programa que as pessoas querem ouvir. Talvez até esse meu lado mãe, né, me deixou menos individualista. Hoje em dia eu não penso mais, vou fazer um programa que eu quero porque eu gosto de fazer isso. Do que adianta? Vai ter alguém que vai ouvir? Vai ter alguém que está interessado em saber? Então, Siqueira, respondendo a sua pergunta, é mais fácil você perguntar para os nossos ouvintes o que eles estão interessados em saber, em ouvir. Essa sempre foi a cara da Nativa, ser, mais do que rádio, ser amiga, né? Ser companheira, ser íntima. Então, assim, eu quero ser cada vez mais íntima dos ouvintes da Nativa. Então, Siqueira, é mais fácil você perguntar para os nossos ouvintes o que eles querem ouvir. E aí sim, eu vou fazer com o maior prazer o programa em cima daquilo que as pessoas querem ouvir. Você vê que é macaca velha, né, rapaz? Ela é profissional, ela sabe falar coisa. Peraí. Inclusive, meu querido amigo Fernando Rocha fala sobre propósito na vida. O que é ter um propósito? É você fazer algo que seja... que a humanidade precise, você ser capaz de fazer alguma coisa que as pessoas precisem. Então, esse é o seu propósito. Você ser útil. E quando eu digo ser útil, a gente está aqui nessa vida para a gente ser útil. Seja um médico, seja um faxineiro, seja uma dona de casa, seja um locutor, seja um cantor, uma pessoa famosa, seja a Rainha Elizabeth, seja lá quem for. O nosso propósito aqui no mundo, a gente não vive sozinho. Ninguém nada sozinho. Então, eu acho que essa é a principal, é você ser útil. E como é que você vai ser útil? Ajudando o próximo. Não é só falando, vou levar carinho, vou levar amor. Não são essas frases que já são pré-moldadas. Não, é você sendo útil a alguém. As pessoas que se dão
bem na vida são aquelas pessoas que resolvem problemas, que são úteis a outras pessoas. E aí por isso que eu falo do programa, mais do que ser o meu programa, é aquilo que as pessoas querem ouvir. Não adianta eu querer falar, minha filha vai ser isso. Não, eu quero saber o que ela quer ser e vou ajudar ela a ser aquilo que ela quer ser. Isso faz parte da vida, é o casamento. Não adianta, eu sou casada, é o meu marido, eu faço o que ele quer. Não, é o que os dois querem, um abre mão, outro abre mão, e assim a vida para qualquer tipo de coisa. Que maravilha! Essa Tina Roma é uma professora, ela é um espetáculo, o nosso tempo está voando. Tina Roma, nós temos que falar de rádio, eu não vou nem passar pela televisão, olha, foi ótimo, Record, News, correspondente, não sei o quê, você arrebentou tudo que você fez. Deus te deu o dom, da onde, primeiro, aonde você vai, a rádio bomba e vai para primeiro, e tudo que você faz na TV sempre deu certo, sempre foi lindo. Mas falando do rádio, como é que você vê o rádio hoje? Não tem saudosismo. Eu sou saudosista, desculpa, eu tenho que admitir. Né? Eu acho que o rádio daquela época a gente se permitia mais. Eu tenho essa impressão, que a gente hoje é muito chato com rádio, a gente não se permite fazer coisa, é muito número, muita estatística, tá certo, tem que ter. Mas tem que ter um pouco de ousadia, feeling, sabe, para colocar para fora. Mas enfim. Mas como é que você vê o rádio hoje? Eu acho que a ousadia é o ponto principal. A própria Nativa, lá no passado, quando começou dizendo que ia tocar música sertaneja, nossa, foi xingada de louca. Né? Quem imaginava que o sertanejo fosse chegar no patamar que está hoje? Eu acho que a ousadia é fundamental para tudo isso. Isso vale também para a Jovem Pan lá nos anos 90, quando apostou no Eurodance. E aí, quando eu saí do Brasil, muita gente falou, você está saindo na hora certa porque o rádio acabou, o rádio morreu. Não, e não vai acabar. Talvez a forma, talvez não, com certeza, a forma como a gente ouve rádio, isso sim vai mudar. Talvez o rádio vá ter cara, talvez o rádio migre para um outro jeito. Quem sou eu para falar? Eu não sou uma pessoa tecnológica, você falou que não é, eu sou menos ainda. Então, eu acho que o rádio só vai mudar de figura, mas vão vencer aqueles que são bons, aqueles que tiverem conteúdo para oferecer, seja um conteúdo jornalístico, seja um conteúdo de carinho. Quem ouve rádio não quer se sentir sozinho. E você ligar um celular e colocar uma música é uma solidão, você não tem ninguém para conversar com você. Então o rádio vai continuar existindo sim, seja da nova forma que for, basta que ele seja bem feito e com conteúdo. Perfeitamente. Eu lembro que na época de que a internet, satélites, Wi-Fi veio forte no mundo, né? Eu lembro de pessoas do rádio falando assim, pô, ferrou agora, porque daqui a pouco tem um satélite aí de baixa altitude, você vai pegar a rádio de qualquer lugar do mundo, vai sobreviver quem tiver uma marca forte e conteúdo. Eu acho que foi metade assertivo as coisas que essa pessoa me falou na época. Eu acho que sim, quem tem conteúdo. A gente está numa era aí, com todas essas plataformas digitais, eu acredito que o rádio tem que se aproveitar de todos esses meios e, né, como diria meu amigo Jonas, por exemplo, o rádio é podcastable. Né? Tudo que tem no rádio pode virar um podcast, pode recortar e fazer um trechinho e virar um podcast. Nós temos uma curadoria fantástica, nós somos uma fonte de conteúdo inesgotável. O que a gente tem que aprender... A gente vê, às vezes, a tecnologia como uma arma, vai acabar com... Não, a tecnologia está aqui a nosso favor. Uma coisa a gente não pode esquecer, o talento, a amizade, o carinho, que são formas essenciais para uma rádio. Isso não tem tecnologia, isso está dentro da cabeça. Eu acho que ainda não conseguiram inventar um robô locutor com emoção. Então, basta que nós, locutores... a nossa essência, que não tem nada a ver com tecnologia, e usar a tecnologia a nosso favor. É verdade. O Spotify teve uma sacada fantástica. Agora ele vai misturar música com comercial. Olha que sensacional. Tem que falar para ele. Cada vez mais na velocidade do mundo, né? É verdade. Olha só, falta 1 minuto. Eu tenho que botar aqui, ó. Gfix, essa live vai ficar hospedada onde? Aqui, no IGTV da Suxis. Ele é teu fã. Não vou deixar nem você responder nada, porque não vai dar tempo, mas eu tenho que botar aqui pelo menos algumas. Taninha, Tina linda, amo sua voz. Obrigada. A Taninha.
O Rafael Tini, você tem a voz igual da vinheta do programa do Gugu. Então acertou. É lá do programa do Gugu que ela tem. Bom, mais uma pá de gente aqui que falou, DJ William, Taninha, Moreira, bom, enfim, uma pá de... Vocês estão me ouvindo? Mandar um beijo para a participação. Hoje de volta. Voltou. Para terminar, 20 segundos. Você é boa, porque você trabalhou via satélite, você sabe como é que é o time. Qual a importância do comunicador hoje no rádio, em meio a essa loucura que a gente está vivendo? Agora só vou ter 10 segundos para responder, né? Cabe ao locutor, ao comunicador, ser o mais sincero possível, usar o coração na hora de falar. Se você está bem informado daquilo que você quer passar para as pessoas, use o seu coração e o negócio vai fluir. Assim serve a comunicação, não importa a tecnologia. Deu tempo? Palavra da professora e da mestre Tina. Querida, um beijo. Foi uma honra. Muito obrigada pelo seu convite. Foi uma live muito especial. Adorei. Valeu, um beijo, meu amor.